Um homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. E aí, pessoal, eu sou a Lívia do Cabeceira e, como vocês já sabem, nós estamos aqui no canal no mês das novelas. Se você não sabe o que é uma novela, assiste o primeiro vídeo desse mês e corre lá no nosso Instagram, cabeceira_br, que tem um postzinho lá explicando a diferença entre conto e novela, essencial porque eu sei que muita gente tem essa dúvida. O livro que eu trouxe aqui pra vocês hoje, obviamente que não poderia ser outro pra mim, porque esse livro é o meu livro do coração, eu sou completamente apaixonada nele, completamente apaixonada no autor também, que é O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Esse livro já apareceu aqui no canal, no vídeo de 10 livros pra ler em um dia, por ele ser um livro muito curtinho, muito fácil de ler, muito gostoso e que com certeza você vai sentar e vai querer terminar ele na hora que você iniciar. E você vai descobrir nesse vídeo o porquê. Bom, pra quem não sabe, Hemingway é um escritor americano, viveu algum tempo em Paris e depois foi pra Cuba. E esse livro se passa em Cuba, né? Um livro, como o nome sugere, né? De pescaria. E na verdade esse livro me surpreendeu demais, porque a história dele em si não é o mais importante que você tem. O mais importante que você tem, na verdade, nesse livro são os diálogos, é aquilo que vai acontecendo ali dentro da cabeça do nosso personagem principal, que vocês já vão conhecer, e a mensagem que esse livro passa é simplesmente sensacional. Mas enfim, o Hemingway, ele ganhou 2 prêmios muito importantes, que é o Pulitzer. Como fala isso? O prêmio Pulitzer e o prêmio Nobel de literatura. E na verdade o livro que foi citado como um diferencial pra vitória dele no prêmio Nobel foi O Velho e o Mar. Então vocês têm uma ideia do tanto que esse livro é relevante pra literatura e pra vida literária de Hemingway, né? Como eu já mencionei algumas vezes nos vídeos em que Hemingway foi citado, a escrita dele é sensacional. E acho que foi por isso que eu me apaixonei tanto por esse livro. Eu falei muito disso também no vídeo, que também já tem resenha no canal, de Paris é uma Festa, que é um outro livro dele, que conta basicamente sobre o processo literário dele. E ele fala bastante sobre essa questão de ele gostar muito de uma escrita fluida, de uma escrita natural e livre de floreios. E acredito que por isso que os livros dele sejam tão gostosos de se ler, né? Porque eles são diferentes da maioria dos romancistas. Hemingway é diferente da maioria dos romancistas, que normalmente gostam de colocar um sentimentalismo muito exacerbado, enfim. Hemingway não é essa pessoa. E os livros dele, por isso, são muito, muito gostosos e muito fáceis de se ler. Agora, vamos partindo um pouco mais para a história. Esse livro, como eu disse, o principal dele não é a história, mas só para vocês terem um contexto do que acontece. O livro conta a história de um velho chamado de Santiago. Acertei. Severino. Bom, eu sempre confundo os nomes por alguma razão. Ele conta a história desse velhinho, e ele é bem velhinho mesmo, né? O livro, se eu não me engano, não fala qual que é a idade do Santiago, mas você percebe pela forma como ele age que ele é bem velhinho, um velhinho bem acabadinho mesmo. Porém, ele é um velho pescador, então ele é aquele pescador extremamente experiente, que conhece muito, absolutamente tudo, praticamente, sobre pescaria. E ele tá passando por um período muito difícil. Ele tá há mais de 2 meses, se eu não me engano, são quase 3 meses, sem conseguir pescar um peixe sequer. E o livro começa nesse contexto. Ele tá nessa dificuldade, ele não consegue pescar um peixe, o que dificulta muito, porque afinal de contas, ele dependia disso, né? Existiam algumas pessoas que doavam umas marmitas pra ele e tudo, mas pra ele era uma questão de honra, né? Ele sempre foi um pescador, ele sempre foi o melhor pescador, e ele não conseguia se conformar com o fato de que ele poderia não conseguir pescar mais um peixe. Então, quando chega no dia número 85, 85, ele fala, eu acho que hoje é um dia de sorte. E aí ele sai pra pescar. Mas bom, voltando um pouquinho, pra dar mais um contexto pra vocês. Esse velhinho tem um menino que tá sempre com ele e que auxilia ele nas pescas. O livro não fala o nome do menino, ele se refere ao menino como o menino. E esse menino tem um carinho muito grande por esse velhinho, né? O Santiago, que ensinou ele a pescar.
E ele sempre acompanhava o Santiago em todas as pescas. Só que por causa dele estar passando por esse momento de seca, assim, digamos, na pesca, os pais do menino, que é um menino muito novinho, né, tiram ele e falam: você vai acompanhar outra embarcação, porque essa embarcação não tá te ajudando e não tá conseguindo pescar um peixe. Enfim, o menino fica muito chateado por causa disso, mas não tem muito o que ele fazer, né? Ele não pode tomar essa decisão ainda. E aí, o que ele faz é simplesmente, no dia antes do Santiago sair pra pesca, que ele tem certeza que vai levar ele a voltar a pegar os peixes que ele precisa, o menino vai lá, só acompanha, prepara as coisas pra ele, despede e o Santiago sai pra pesca. É aí que começa a real história do livro, né? Porque o livro, praticamente ele inteiro, é do momento em que o Santiago consegue pescar um peixe. Então eu estou dando sim um spoiler aqui, mas como eu falei, essa não é a parte mais importante do livro. Eu tô rachando que o Rony tá aqui sentado. Cada coisa que eu falo isso. Não. Aí eu falo, não é a parte mais importante, Rony. E aí ele consegue pescar um peixe, mas esse peixe é um peixe imenso. O livro fala que é maior, inclusive, que a própria embarcação do Santiago, né? Então vocês devem imaginar a dificuldade de um velhinho, extremamente velhinho, tentando ali conseguir pescar aquele peixe maior do que a própria embarcação. O peixe morde o anzol, só que, obviamente, que o Santiago precisa matar aquele peixe, né? Precisa levar ele pra casa de alguma forma. Bom, o Santiago, depois de uma luta intensa, e basicamente a história do livro é essa luta intensa dele com o peixe, o que mostra muita coisa, na verdade, né? Porque o Santiago meio que se torna um amigo, né? Ele se vê naquele peixe. Por quê? Porque ele começa a desenvolver falas, né? Diálogos com esse peixe. Do tipo assim: peixe, eu sei o que você tá passando, tá? Eu sei o que você tá enfrentando. Eu sei que não é fácil isso. Eu também tô passando por isso. Então você vê a humanidade e a simplicidade do Santiago, né? Isso é muito fantástico no livro. Em que ele se vê realmente naquele peixe, naquela luta que o peixe tá passando, mas ele fala: não, mas eu vou mostrar do que um homem é capaz, né? Eu sinto muito, peixe, mas eu preciso vencer essa luta, né? E aí ele passa durante várias páginas desse livro, ele passa ainda nessa luta, tentando realmente derrotar o peixe. Quando ele finalmente consegue, né, ele faz um furo no peixe. Ele não tem praticamente nada ali pra auxiliar ele, né? Ele tem algumas cordas, os anzóis, como que chama aquela ferramenta de pescador? Que é tipo um gancho, assim. Enfim, um gancho que eles têm lá. Enfim. Ele consegue matar esse peixe, só que ele faz um ferimento nesse peixe, o que dificulta ainda mais a história. Por quê? O que acontece? O peixe começa a sangrar, obviamente, e começam a aparecer vários tubarões querendo comer esse peixe, que era imenso, né? Então, óbvio que ele iria atrair aí os tubarões. E aí, além de todo o cansaço que o Santiago já tava dessa luta com o peixe, ele começa a ter que tentar lutar com os tubarões, lembrando que ele não tem praticamente nada ali pra auxiliar ele e que ele é muito velho. Bom, se você não quer ter nenhum tipo de spoiler dessa história, apesar de que eu realmente não acredito que os spoilers prejudicarão essa história, eu li o livro já sabendo como ele ia ser finalizado, então enfim. Então você que não quer ter nenhum tipo de spoiler, pausa o vídeo, vai ler o livro que é super rapidinho e volta pra terminar. Mas você que quer continuar, é muito bem-vindo aqui. Vamos lá então. Ele consegue derrotar esses tubarões. Porém, os tubarões, conforme vão vindo, vão tirando vários pedaços do peixe. Então, o primeiro tubarão tira um pedaço imenso do peixe. Depois, eu ia falar Sebastião agora. Depois o Santiago consegue derrotar o tubarão, só que começam a surgir vários outros. E esses tubarões que vão surgindo vão tirando pedaços desse peixe, até que o peixe fica só na carcaça. É um livro extremamente triste. Então você não vai ler esse livro tipo, nossa, que fofinho e tal. Obviamente que você cria um sentimento ali, um carinho pelo Santiago, mas ele é um livro muito triste, porque você vai vendo ali a luta e o tanto que ele tá se esforçando
E você vai vendo que aquele peixe tá sendo simplesmente destruído. E tudo aquilo que ele buscava no peixe, que não era simplesmente a subsistência dele em si, né? Porque afinal de contas, como eu falei, as pessoas tinham uma pena dele, né? Mandavam marmita, mandavam alimento pra ele. Mas era uma questão de honra pra ele, né? E ele vai sendo cada vez mais frustrado a cada mordida que os tubarões dão no peixe. Ele vai sendo cada vez mais frustrado. E isso é simplesmente devastador pra quem tá lendo o livro. Bom, a luta dele e os diálogos que ele vai tendo durante a história é isso que pra mim seria um spoiler se eu contasse, porque é a parte realmente mais importante do livro. E uma parte que eu queria comentar com vocês que me marcou demais quando eu li o livro é um trecho em que o Santiago fala o seguinte, ainda lá no barco: cada dia é um novo dia, é melhor ter sorte, mas eu prefiro fazer as coisas sempre bem. Então, quando a sorte chegar, estarei preparado. Por que esse trecho falou muito comigo? Porque, na verdade, a gente sempre fica querendo, e agora eu vou filosofar um pouco aqui, mas a gente sempre fica querendo que as coisas cheguem muito facilmente pra gente, né? Que as coisas simplesmente estejam aos nossos pés e que as pessoas nos sirvam, enfim. E, na verdade, a vida do Santiago mostra exatamente o contrário, né? Mostra que a honra de um homem, a honra de uma pessoa, tá justamente na luta constante e diária, né? O Santiago não estava buscando aparecer, ele não tava buscando um grande prêmio, ele não tava nada disso. Ele simplesmente queria manter a honra dele e mostrar, como eu disse no início do vídeo, que apesar de um homem poder ser destruído, e como eu falei, faz a relação aí com o próprio peixe, né? Um homem poderia ser destruído, mas ele nunca poderia ser derrotado. Então, essa parte do livro, pra mim, é simplesmente sensacional. E isso tudo vai acontecendo durante o livro todo. Então, é um livro curto, né? Ele tem cerca de 100 páginas, mas ele é um livro que certamente fala demais com o leitor e é o tipo de livro que você vai acabar de ler e vai ficar provavelmente algumas horas meditativo, né? É fantástico, eu recomendo vivamente que todos vocês leiam e é uma boa porta de entrada para outros livros do Hemingway. Foi o primeiro que eu li dele e me apaixonei e comprei vários outros já para ler depois. E com certeza é um livro digno da minha cabeceira. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês de fato leiam esse livro. É muito rápido, como eu falei, de ler, e é certamente um dos livros mais significativos que eu já li. Então, curte esse vídeo se você gostou, comenta com os amigos, não deixe de assistir as nossas outras resenhas desse mês, o mês das novelas. E será que O Velho Mar é digno da sua cabeceira? Tchau, tchau!